Eu levo meus quadros, meu cenário para todos os lugares. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o tão falado Enem, para contar um pouco da minha história sobre o Enem, mas principalmente para falar para vocês que a sua nota no Enem e em qualquer outra prova não define você. Entendeu isso? Grave isso na sua cabeça. Eu sempre cresci com uma pressão interna muito grande, sabe? Assim, minha mesmo, porque o meu irmão, ele sempre foi muito inteligente, assim, tipo, surreal. E então eu acabei crescendo com essa pressão de, tipo, eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que tentar chegar na mesma nota que ele, eu tenho que estudar as mesmas coisas que ele estuda, e eu sempre cresci com isso. Apesar dos meus pais serem bem abertos e nunca disseram nada desse tipo, mas mesmo os meus pais sendo super abertos com relação a isso, eu sempre senti que eu tinha que ser igual ao meu irmão, e que eu tinha que ser inteligente como ele, e que eu tinha que ser esperta como ele, e todas essas coisas. Eu sempre fui um pouco mais difícil de entender a matéria, demorei um pouco mais para entender as coisas, e isso era uma coisa que eu tinha muita vergonha de assumir há um tempo atrás, porque eu achava que eu era burra, porque eu demorava um pouco mais para entender as coisas, porque as pessoas tinham que explicar um pouco melhor para eu poder entender. E cara, eu não sou burra. Se você tem esse medo, você não é burro, você não é burra. As pessoas não são iguais umas às outras, e cada uma tem o seu tempo para aprender, cada uma aprende melhor de um jeito. Umas aprendem melhor assistindo vídeo, outras aprendem melhor ouvindo coisas, outras aprendem melhor vendo exemplos. Então cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa entende as coisas de uma forma diferente, sabe? E eu tinha medo, vergonha de dizer que eu demorava um pouco mais para entender as coisas, porque eu achava que eu ia ser zoada, que, sabe, eu ia passar vergonha, essas coisas. Quando eu era menor, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, como a minha mãe sempre teve, acho que o meu irmão como base, assim, que era super rápido pra entender tudo, sempre tirou notas maravilhosas, não que as minhas notas fossem péssimas, mas as minhas notas sempre foram, assim, normais, sabe? Só que quando eu tinha os meus 12, 11 anos de idade, a minha mãe ficou meio assim de tipo, será que é normal ela demorar um pouco mais pra entender as coisas, ou será que não é normal? E ela me levou numa psicopedagoga, se eu não me engano é assim que fala, que é tipo um psicólogo justamente pra quem tem esses problemas de déficit de atenção, quem demora um pouco mais pra entender as coisas. E eu fiz algumas sessões com essa psicóloga, né? E ela sempre deixou muito claro pra minha mãe que eu não tinha nada, assim, que eu não tinha nenhum atraso, que eu não demorava pra entender as coisas, que eu era normal. E que só que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um jeito de ser, que às vezes pode parecer que eu demoro mais, que eu sou um pouco menos inteligente, se é que posso dizer isso. Mas eu lembro que na época que eu ia na psicopedagoga, eu não falei pros meus amigos, inclusive eu acho que a maioria dos meus amigos nem devem saber isso, porque eu tinha muita vergonha. Eu ficava pensando que eles iam rir da minha cara, que eles iam me zoar porque eu tava indo num psicólogo pra ver se eu era inteligente ou não, e tipo, eu ficava com muita vergonha disso, sabe? Hoje eu compreendo realmente que cada pessoa é uma pessoa e que eu não tenho que me comparar a ninguém. Eu sou eu, você é você, e simples assim. Mas existe uma cobrança da sociedade pra nós, pra todo mundo, na verdade. Desde que a gente entra lá no prezinho, aí vai a primeira série, segunda série, até chegar no terceiro colegial, os professores, diretores, os nossos pais, a nossa família, querendo ou não, ela tá sempre ali cobrando que você seja bom, ou que você seja tão bom quanto o seu amigo, quanto o seu irmão, quanto o seu primo. As pessoas estão sempre te comparando a alguém. Então, na escola, quando a gente tirava uma nota baixa, era sempre aquela coisa de, tipo, um ficar olhando a prova do outro, ficar rindo porque o outro errou uma coisa. E isso não é legal, porque pra quem tem essa insegurança como eu tinha, de que eu me sentia burra, eu me sentia menos inteligente, quando eu via minha nota menor que a dos meus amigos, isso me deixava horrível, porque era como se eu olhasse pra aquilo e aquilo comprovasse que eu era burra, que eu era tudo que eu pensava que eu era, e que na verdade não era verdade. Então eu quero deixar bem claro, se você tá assistindo esse vídeo, se você ainda estuda e você tem esse medo, entenda que a nota que você tirou não define quem você é de forma alguma. A única coisa que ela define é que tal pessoa estudou mais, tal pessoa estudou menos.
tal pessoa conseguiu entender melhor a matéria, porque cada pessoa é uma pessoa, e outra pessoa precisaria de algumas aulas a mais para entender aquilo, mas ela não define nada além disso, entendeu? Eu gostaria muito que quando eu fosse lá pequenininha, com os meus 10, 11 anos, alguém tivesse vindo e falado isso pra mim, porque minha insegurança ia ter diminuído muito, mas não tinha ninguém que falasse isso pra mim de verdade, que olhasse nos meus olhos e falasse, olha, você é capaz, você não tem que se comparar a ninguém, você é você e você é maravilhosa da forma que você é, sabe? Não existia isso, então eu sempre cresci com essa insegurança até eu de fato me entender as pessoas, crescer, né, evoluir mentalmente e descobrir que cada pessoa é uma pessoa e simples assim. Quando eu fui fazer o Enem, eu tinha muito medo, porque é o Enem, né, tem toda essa pressão em cima de quem vai fazer Enem, mas a minha mãe deixou muito aberto isso pra mim, e tanto pra mim quanto pro meu irmão, né, porque meu irmão é mais velho do que eu, quando ele fez foi a mesma coisa. Ela falou pra mim bem claro, você não precisa ir lá, não precisa aceitar tudo, você só vai fazer o Enem pra testar, pra ver como que você lida com essa prova, pra ver como que é fazer essa prova, mas você não precisa tirar uma nota maravilhosa, você não precisa ser incrível nessa prova. Se você não souber, simplesmente assina qualquer coisa, coloca um X em qualquer coisa, mas vai lá pra você conhecer essa prova. E isso me deixou muito mais segura, saber que eu não ia ter que chegar em casa e saber que os meus pais iam falar, nossa, que absurdo, como você é burra, olha a nota que você tirou, e nem nada do tipo. Os meus pais nunca fizeram isso, sabe? E quando eu vi, né, todos os meus amigos falando sobre Enem, a gente tava conversando esses dias sobre prova, sobre vestibular, eu vi como as pessoas se autopressionam, se é que existe essa palavra, com relação às notas. Então, os meus amigos tinham vergonha de falar a nota que tirou no Enem, porque iam ser zoado, porque ia ser alguma coisa do tipo. E, cara, não, sabe? A gente cresce tanto com essa coisa de que você tem que ser melhor, que sua nota tem que ser a máxima, que, sabe, a sua nota define você. Se você tirar uma nota baixa, meu Deus, você é um ser horrível. Que nós criamos essa insegurança, esse medo de falar a nota que a gente tirou pro nosso amigo e ele zoar a gente, sabe? Então é muito ruim isso que a gente acaba aprendendo durante a infância e que a gente cresce com isso. Eu vi um texto de uma menina há muito tempo atrás e desde que eu li aquele texto foi quando eu mudei de fato os meus pensamentos sobre essas coisas de nota e de provas e etc. Eu já estava mudando o meu pensamento e esse texto só serviu para ajudar a fazer isso. Eu não lembro exatamente o que ela dizia no texto, se eu achar o texto eu coloco a foto aqui pra vocês. Ela dizia algo sobre você ser alguém e que você ser alguém é muito além da nota que você vai tirar no Enem, que as pessoas se preocupam tanto com a nota e que se elas tirarem uma nota ruim, elas não são ninguém, elas não serão ninguém na vida, no futuro. E não, você tá completamente errado se você pensa assim. Você já é alguém pelo simples fato de você ter nascido, pelo simples fato de você estar existindo aqui, hoje e agora. Então você não precisa ficar preocupado de que se você tirar uma nota baixa, tirar uma nota ruim, você não vai ser ninguém na vida. Não, você tem muito tempo ainda pela frente, você tem anos ainda, você pode fazer vários Enems, você pode simplesmente não querer fazer Enem, porque você não é obrigada, sabe? Não é porque todo mundo faz, todos os adolescentes fazem, que você tem que fazer também. Você simplesmente pode não querer fazer faculdade, a vida é sua. É claro que a vida é feita de escolhas e consequências, então se você escolher isso, saiba lidar com as consequências que isso pode te trazer, sabe? É claro que o Enem, o vestibular, ele vai te ajudar, porque você pode acabar entrando numa faculdade sem precisar pagar nada ou pagando só a metade do preço. E isso ajuda muito, principalmente se você não tem condições financeiras para isso. Mas antes de você pensar nisso, você tem que pensar se você tá preparado para isso. Se você tá preparado para começar uma faculdade, se você tá preparado para lidar com uma prova tão competitiva desse jeito, se você tá preparado para esse novo mundo. Realmente não é fácil o Enem, mas nada que se você não se dedique, não estude, você não consiga. Porque a gente fala, nossa, fulano passou, nossa, fulano vai estudar em tal faculdade. Mas você viu tanto que essa pessoa estudou o ano inteiro? Os fins de semana que ela deixou de sair, os lugares que ela deixou de conhecer para poder ficar em casa ali estudando na frente dos cadernos, o tanto de coisa que ela precisou abrir mão para poder se dedicar a essa única coisa.
Então é toda uma questão de escolha, sabe? Se você quer mesmo isso, então se dedique 100% pra isso. Se não é o que você quer, agora pelo menos, calma, respira, tudo tem o seu tempo, uma hora você vai se sentir preparado pra isso e você simplesmente vai lá e vai fazer e vai ser lindo e maravilhoso. Então, moral da história, não se compare a ninguém, não ache que a sua nota define quem você é ou quem você vai ser, de forma alguma. Então não fique levando a sua nota como tudo que você é, sabe? Você é muito além do que esses números, do que esse A ou esse B que te dão. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa pensa de um jeito, entende de um jeito. Você não é igual a ninguém, ninguém é igual a você. Por isso que nós somos únicos e por isso que nós somos tão especiais, porque se todo mundo fosse igual, qual seria a graça do mundo, não é mesmo? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu queria muito falar sobre isso porque eu vim percebendo como as pessoas se julgam tanto e se preocupam tanto com uma coisa que às vezes acabam deixando elas até malucas, sabe? Que não tem necessidade de você ficar se comparando tanto a outra pessoa. Sejam muito felizes e até o próximo vídeo. Tchau!